Juventude, grande parte da vida adulta morando em Barreto, São Paulo, depois Jaboticabal, Guaíra, Serrana e voltou para Jaboticabal. Né, seu Claudinei? Boa noite para vocês, boa noite, Jander. Boa noite, público. Nossa carona de segunda a sexta-feira, no horário das 20 às 21 horas. Estamos aqui mais uma vez, graças ao grande arquiteto do universo, compartilhando com o público telespectador e o pessoal que assiste a gente pelo Facebook, né? Hoje, né, Claudinete, a gente, Couto Júnior, Claudinete, ele tem vários nomes, né? Hoje na Arena, rolando lá na Arena, o jogo Cuiabá versus Sport, um grande jogo, e espero que o estádio esteja lotado de torcedores, porque lugar de torcedor é na Arena, né? Exatamente. Danilo, boa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite, Júnior. Boa noite. Obrigado pelo convite, Jander, Claudinei, muito obrigado. E hoje vamos tentar fazer aí um parênteses aí um pouco do que a gente tem aqui no Brasil, né? O que a gente tem lá para fora, Inglaterra, o rumo que está seguindo, e ao mesmo tempo torcer para o Cuiabá, né? Com certeza. Para que leve esses 3 pontos já deve estar começando casa. O segundo tempo nesse momento, né? Esperamos que termine hoje com uma vitória. Exatamente. Boa noite, seu Claudinei. Boa noite a todos. E pela primeira vez, né, que a gente está presenciando e participando desse programa, estou muito feliz pelo convite. Peço ao nosso Criador que nos ilumine e que dê saúde a todos e que nós possamos ter um excelente programa. Muito bom. Jander, eu queria começar falando com você, porque você torce para o Botafogo e torce para o Cruzeiro. Você torce mais para quem, no fim? Na realidade é o seguinte, eu nasci em Minas Gerais, então eu sou cruzeirense e meu pai era gerente do Banco do Brasil, então a gente mudou para o Rio, eu tinha 13 anos. E no prédio que eu morava um jogador do Botafogo, Valtencir. Então eu tive a grata oportunidade de algumas vezes, no tempo que não tinha ponte em Niterói, a gente atravessava de barca. Meu Rio Bonito ficava um pouco antes de Niterói, certo. Então a gente encontrava com os jogadores do Botafogo, Gerson, Roberto, Valtencir, e a gente atravessava, botava o carro em cima da barca e ia para o treino do Botafogo. Então eu tive algumas oportunidades com meus 13 anos, né, de conviver com essa galera, e a gente vira botafoguense na marra, né? Ontem nós tivemos a partida entre Botafogo e Cruzeiro, e foi uma das semifinais do campeonato de 1995, que o Botafogo depois ganhou do Santos e foi campeão. Torceu para quem naquele jogo? Então, mas não dá para comparar o futebol daquela época com o de hoje. Ontem foi um jogo, eu assisti, tive a insensatez de acompanhar os 90 minutos, porque jogo fraco, né? O Botafogo com posse de bola de 75%, mas uma coisa assim, jogando para trás, e a bola não chutar a gol, teve uma chance de gol o jogo inteiro, e o Cruzeiro também acho que não queria nada com isso, todos os dois satisfeitos com o empate, né? Ao contrário do que aconteceu de manhã no domingo, de manhã no Maracanã, né? O Flamengo goleou o Goiás de 6-1, aí o pessoal põe na internet assim, puxa, falta de respeito com o adversário. Eu acho que time tem que ter respeito com o torcedor que paga o ingresso. Sim, claro. Então o torcedor, a alegria do torcedor é gol. Então tem que, se puder bater 6, 7, 8, vide Alemanha e Brasil na Copa do Mundo. E a Alemanha ainda teve respeito, né, Jânio? Então, se ela não tivesse respeito, uns 15 aquele dia. Exatamente. Então eu acho o seguinte, se o time do Jesus vai prometer golear todo mundo, o futuro dirá, né? Sim. O importante é o espetáculo, né? Se vão crucificar o Jesus antes da hora, o futuro dirá também. Então, o futebol brasileiro tem desses parâmetros que a gente não dá para comparar. Se o Jesus vai ter vida longa no Flamengo, e se o Flamengo vai manter o nível que manteve contra o Goiás. Sim. Né? Já hoje aproveitei, já comentei 2 jogos. Ótimo. Você está falando do respeito, nos áureos tempos do Luxemburgo, ele dizia isso, né? Eu respeito o adversário sacolejando, enfiando o gol. Exatamente. Ganhava de 5-0. O torcedor quer gols, né? Júnior? O torcedor não quer ir lá para sair de um 0-0 frustrado, né? A gente vê a frustração da torcida quando fica um 0-0, que os times estão satisfeitos, ninguém quer agredir ninguém, né? É uma luta de boxe terminar empatada, não tem jeito, né? Não dá. É horrível. Precisa realmente... Alguém agredir, né? Exatamente. Cuiabá ganha? A gente está aqui na torcida, o que está acontecendo lá no estádio,
a gente torce para que o Cuiabá faça um grande jogo, né? As alterações que o Schuller vai fazer na equipe, e o Sport é uma grande equipe. Então, a princípio será um grande jogo, mesmo a gente não estando presencial lá agora, nesse momento, a gente torce que o Cuiabá saia com um grande resultado, né? E que o estádio esteja lotado. Isso aí que a gente almeja como torcedor do Cuiabá neste momento. A gente tem que ser Cuiabá. Pode torcer para o Misto, para o Operário, Dom Bosco, Palmeirinha do Porto, mas tem que fazer como nas finais da Série B, né? O estádio lotado dá uma alegria muito grande para o jogador, para a torcida, para o dirigente, quer dizer, para a imprensa que provoca esse torcedor a comparecer ao estádio. Que nos motiva, né? Motiva a todos nós, a torcida lotar o estádio. É isso que a gente almeja. Isso que você está falando, o Claudinei, que viveu no estado de São Paulo o tempo todo, ele vai lembrar disso, na década de 70, até começo de 80, o Campeonato Brasileiro, se sobrasse Palmeiras, todos éramos Palmeiras. Se sobrasse Corinthians, todos éramos Corinthians. Até aquela invasão, né, dita invasão do Maracanã, tinha torcedores de todos os times naquele dia, lá, não era só corintiano. Tinha santista, tinha palmeirense, tinha São Paulino, porque virava o estado de São Paulo contra o estado do Rio, né? E a gente precisa trazer isso para cá esse agora, ímpeto, né? eu falo assim, o Cuiabá, elevando o futebol dele, trazendo, indo para a Série B, ele vai estimular todos os times das capitais a tentar a mesma coisa. Isso. É uma coisa que vai elevar o futebol de Mato Grosso, né? A gente espera isso. Que eu já te diria, não sei se você concorda comigo ou não, o Cuiabá já é um fruto do que o Luverdense fez também. Exatamente. Porque o Luverdense botou pilha, ficando 4 anos na Série B. Uma pena que agora está a história do Cuiabá ela é recente, mas é uma história muito bonita, né? O Gaúcho, que foi o criador do Cuiabá, ele, o Neto, a família lá de Rondonópolis, eles criaram o Cuiabá e acho que nem eles acreditavam nessa ascensão tão rápida, né? Quantos títulos o Cuiabá já tem? Dominou o estado, né? Exatamente. Hoje é o futebol empresa que realmente, por ser um futebol empresa, eles não têm a mesma paixão do torcedor do Misto, do Operário, do Dom Bosco e do Palmeiras, né? O do União de Rondonópolis, do Luverdense, que são cidades que é mais fácil agregar torcedores. Eu falo que fazer futebol no interior é muito mais fácil que na capital, né? O pessoal junta no interior e vai, né? E agrega, né? É verdade, é verdade. Como você disse, na década de 70, eu tive a oportunidade de ver a maioria desses nossos grandes jogadores jogar, como é o caso do Pelé, do Ademir da Guia, como é que fala, o Cláudio, o Cabeção, aquele cabeceava muito no Corinthians, esqueci, Cabecinha, não me lembro o nome dele agora. Baltazar. Eu morava em Jabuticabal e fui muitas vezes em São Paulo. Então lá eu assistia jogo do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, até da Ponte Preta. E hoje eu vejo os comentaristas ficarem falando sobre regras de futebol, sobre tática de futebol. Parece que eles não viram realmente aquelas pessoas e nem quando assistem um tape de jogo, eles assimilam o que aquele pessoal jogava, né? Como o senhor disse, não dá para comparar o futebol daquela época, né? Você vai comparar o Pelé com quem hoje? Não tem comparável. Ou quem com o Pelé? Não tem. O Ademir da Guia, né? Tínhamos jogador que corriam, tinha jogador que fazia passe, tinha jogador que dominava o meio do campo, tinha excelentes goleiros. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe como eu comecei a ver futebol? Eu ia no barbeiro e ele assinava um jornal da época, que eu não lembro o nome, aí vinha as fotografias, né, na segunda-feira, eles tiravam do jogo no domingo, vinha no jornal e ali se acompanhava. Muitas vezes eu via as defesas que o Gilmar fazia, né? Nossa, então não dá para comparar, né? Valdir, por mais que cada um, né? É assim, então a gente fica assistindo o jogo hoje, mas lembrando do passado, né? Não sei se nós estamos cobrando muito, porque cada época é uma forma, é um jeito. Então, né? eu digo que, às vezes, esse dia eu estava escrevendo um capítulo de um livro que eu estou lá mexendo,
E na resenha o pessoal discutindo, né? O cara falou, Pelé é igual Pelé. Aí o outro falou, não, tem o Maradona lá na Argentina. Aí o cara foi mais fundo, e o Friedenreich? Não, você vai a gente comparar. não viu, mas eram biotipos diferentes. Aí o outro fala assim, e o Gerson no Cruzeiro tinha o Tostão e tinha o Dirceu Lopes, né? Então, o que eu falo, E tinha o Reinaldo depois. Aí o atleticano já fala do Reinaldo. E tinha o Reinaldo também, né? O Reinaldo, então, que foi um não, eu espetáculo. me lembro da época que eu participava muito, eu ia em campo de futebol, só podia ir, né? Não tinha problema, não existia aquela palavra que usam muito hoje, rivais. Eu detesto ouvir essa palavra, porque se futebol, se esporte é educação, é família, essa palavra devia ser riscada do meio futebolístico. Né? A maldita torcida organizada acabou com o futebol, né? Então, e a imprensa faz uma pressão daqui, a torcida organizada faz de outra forma, nós não podemos levar a família em campo. Isso acaba, né? O que era importante, né? Domingo era dia do pai levar. Por que a gente gosta de futebol? Porque o pai levava o filho, o neto, né? Você teve a oportunidade? Eu tive a oportunidade, assim, de ver duas partidas de futebol que eu tenho na mente até hoje. A primeira, assim, muitas foram muito boas, né? Mas essa daí é que eu tenho, assim, mais. Assistindo um jogo em Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto e o Internacional de Porto Alegre. Aquilo parecia a Copa do Mundo, um jogo tão bonito, tão maravilhoso, tão jogado. E aquele estádio do Botafogo Aquela época tá acabadão, tinha, né? mas é um belo estádio, né? Quando eu vim passear aqui em Cuiabá, eu fui assistir o Cuiabá e o Internacional também. Aquela Copa do Brasil, parece? Copa do Brasil. Então, e a torcida não acreditava, mas o Cuiabá fez o gol primeiro. E eu me lembro do jogador que deitou no chão e começou a chorar. Porque ele, talvez pensando assim, né? Eu fiz uma emoção. Olha que coisa mais linda. Esse é o futebol que a gente quer ver, né? Exato. Aquele futebol de alegria, aquele futebol das pessoas pondo para fora aquilo que o trabalho da semana sobrecarregou o nosso ser, né? Só que, infelizmente, hoje nem campo de futebol você não pode ir. Para você ter uma ideia, ele está falando de grande jogo, né? Eu, por um acaso, eu sou péssimo de datas. Quando fala assim, que data que você pensou para escrever tal coisa? Eu não lembro, de jeito nenhum. E eu tenho aquela frase que eu disse lá fora, né? Memória é a capacidade que nós temos de esquecer aquilo que não nos interessa. Porque hoje os números do celular, o celular guarda pra gente. Então, para que você vai guardar o número de celular? Ninguém mais decora nada. Eu tenho um amigo que sabe a placa do meu primeiro carro, eu já esqueci faz 10 anos. Eu não lembro nem qual que foi o primeiro carro. Então é o seguinte, eu no dia 19 de novembro de 1969, eu estava no Maracanã, assisti o 1000º gol de Pelé, mas foi uma coincidência. Foi o dia que eu mudei para o Rio de Janeiro, meu pai foi transferido para lá em novembro, eu já estava de férias, aí ganhei esse presente de ir ao Maracanã. Né? Então é assim, eu guardei a data porque foi o dia que eu mudei para o Rio, foi o 1000º gol de Pelé. Então foi eu tive a grata surpresa de ver o Pelé jogar umas 2 vezes na vida ao vivo. Aí eu vi até em Ribeirão Preto ele jogar, né? Porque era próximo, 56 quilômetros, uma cidade da outra, era facinho de chegar a Ribeirão Preto, né? Então eu ia muito lá assistir o comercial, que também hoje está quase que em decadência, tentando... Quem começou no comercial foi o Leão. Então, isso, começou tentando reerguer, porque a parte financeira é complicada. O Botafogo está em melhores condições, mas não Vendeu ótimo. bem, fez boas vendas. Fez. O sócio. Então, acho que arrumou também patrocinador, tem uma série de coisas que eles estão mexendo no campo. Então, tudo isso aí contribuiu desde aquela época, assim, para mim, vir somando o que eu aprendi no futebol, o que eu pude ver, jogadas maravilhosas, né, que hoje não tem mais, né? Então, eu fico muito triste hoje quando eu vejo futebol, o Beck jogando bola para o outro, aí fala assim, nossa, 500 passos, mas não aproveitou 400. É a posse de bola de ontem que você estava falando. O que eu falei, o Botafogo tem 75% de posse de bola sem objetividade. Sem objetividade. Para passar o tempo, para o jogo ficar 0 a 0. O que o Exatamente. torcedor ganhou com isso? Você vê aquele mapa de calor, né, que tem do jogo, não tem nada na área, né? É só ali do meio para trás. Exatamente. Fica ali, ó, só ali tocando o passe. Querendo jogar no erro, jogar por uma bola. Poxa, um esporte fica muito previsível, né? Eu acho que assim, eu tenho uma visão, às vezes na questão da análise de desempenho, né? Então, eu não culpo os clubes e eu não culpo os técnicos. Por quê? Porque o técnico,
Se ele não ganha o jogo, é ele que sofre. Mandado Então, embora, o futebol né? precisa repensar, os donos do futebol precisam repensar esses modelos de regra. A gente precisa pensar num modelo em que privilegie o ataque, e não a defesa. Então, Vem se fazendo isso. a gente com o costuma tempo, falar mas- aqui, Júnior, que o futebol, ele é profissional, mas os dirigentes são amadores. São amadores. Então, nunca vai chegar nesse termo que a gente almeja É como interessante, profissional, se né? nós começarmos a falar em treinamento, né, de time de futebol, que eles fecham portões, que a mídia não pode participar, aquelas coisas, eu indago para mim muitas vezes. Por que quando o jogador está de frente para o goleiro, ele chuta a bola no goleiro? Aí fala, nossa, que bela defesa. E quando ele está lá fora da área, ele chuta por cima do gol. Não seria mais fácil chutar por cima do goleiro na hora que ele está entrando na área e o goleiro saindo? E chutar dentro do gol quando ele está longe? Assim? Só que não faz, entendeu? Então, mas não treina, não é escondido. O senhor não vê mais gol de faltas. Parou, né? Parou, exatamente. Por Hoje, quê? quando sai um gol de falta. Não é? Por quê? Falta do cara que fica lá 2 horas depois do Olha, eu não quero dizer isso, mas eu quero chegar ao extremo de dizer que o último gol de falta quem fez foi o Rogério Ceni. Era um batedor perigoso, né? Então, Nós vimos o gol que na não época é o cara isso, entrou né? para fazer o gol. O tal do Não é Maranhão, isso, mas diante do de Guarani, tantos foi. jogos, né, que tem, diante de tantos jogos que tem, o último quem fez foi ele. Né? A impressão que se dá é essa, né? Pode assistir, é difícil ter um gol de É falta. que o último batedor de falta, assim, vamos dizer. Né? Especialista, Parou, né? De especialista igual foi Roberto ele mesmo. Carlos, não existe. A seleção brasileira, quantos anos? Acho que o último gol foi do Neymar, já tem uns 5 anos que ele fez gol de falta. Até E é um pelo acidente, né? Corinthians, Gol de falta hoje é um acidente. Né? Sim, o Sornosa, ele é o batedor oficial, ele bate bem, a bola às vezes vai no ângulo, mas defende. Você vê que ainda tendo um especialista no time, parece que não vai, né? Só E sai o gol de treinamento de falta. goleiro também, os goleiros hoje Sim. são mais... Eu imagino que os goleiros cresceram muito, né? de Sim, não, produção. isso não tem a dúvida. Treinamento de goleiro. Então, houve um avanço e... Isso aí, eu até queria dá tocar até para conversar com vocês. seu pai, né? O avanço no treinamento evoluiu demais, né? A velocidade do jogo. Mas veja bem, quando nós falamos de esporte, nós não falamos de preparo físico, não é verdade? Sim. Porque nós vamos ao campo para ver o preparo físico dos jogadores ou vamos ver a disposição, a gana de fazer gol, aquela vontade de vencer, né? Porque hoje parece que o futebol ele é jogado como se fosse um trabalho comum. Um motorista que pega o ônibus e desvia desse, desvia daquele, vai seguindo em frente até chegar no destino, não é isso? Sim. Não tem mais motivação, só fizemos uma tabela aqui e a pessoa olha para o outro, né, dá aquela vontade. São poucos jogadores que a gente vê em campo, que é aquele que não gosta de perder nem no treino. Pois né? é. São poucos, né? Eu acho que... A gente vê, por exemplo, o Botafogo está com, acho que 1 mês de salário atrasado. Você vê que o cara... Ele não vai na bola, aquilo ali, ele fala, se eu machucar, será que eu vou ter apoio da diretoria do Sim. Botafogo? Então você vê que o cara faz um corpo mole. Então, mas você vê que esse preparo físico que eu tenho observado, ele tem causado transtornos grandes, né? Grandes transtornos. Por quê? Quantas pessoas, quantos jogadores batem a cabeça no meio do campo para disputar hoje uma tá bola? muito grande. Há necessidade disso? Ontem mesmo teve num jogo, né? Se são Não foi profissionais. Botafogo e Cruzeiro, não? Foi Botafogo e Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro, né? Um foi pro Saíram hospital, 2 né? jogadores ontem com um problema. Toda rodada tem. O meio de campo do Cruzeiro, o número 5, que é o argentino, fraturou o nariz. Mas foi feio, né? Ele caiu de Caiu rosto no de chão, porque ele já rosto caiu no desmaiado, chão, né? E, aliás, ele bateu o rosto no chão. Sim, né? ele já caiu desmaiado, bateu o rosto. E eu digo o seguinte, a maioria dos gramados hoje é muito baixa, a grama muito lisa, não tem muito grama chão, fofa. né? A arena aqui, toda vez que eu estou lá na cabine de rádio comentando o jogo, o jogador cai de ombro, aí eu falo, deslocou o ombro. O cara, geralmente, ele sai, é uma pancada que realmente se bater ele seco... O goleiro do Brasil se machucou numa queda boba no final. Se ele lá, não né, saber da cair, Copa América. por isso que eu falo, aí vai do treinamento. O cara tem que ensinar rolamento, ensinar judô pro cara, porque realmente o negócio tá... Aprender a cair, né? Aprender a cair, aprender a rolar. Mas no judô é a primeira coisa que você aprende é aprender a cair mesmo. Exatamente. Esse primeiro, esse final do mês, começo do mês, que teve esse campeonato mundial feminino, Sim, Copa do Mundo, né? quantos passes de longa distância você viu as moças fazerem e a outra dominar no pé, dominar no peito. Você viu o gol que o Brasil tomou, que a moça bateu, acho que foi a falta, e ela só encostou o pé. Você não vê isso aí no profissional, vê?
Tem que dominar a bola, tem que driblar mais um, tem que passar pelo outro. É Né? a vaidade do homem, né? Não sei, sabe? Na hora o cara vê Então, o outro assim, mais bem colocado, ele arrisca sem ângulo, desequilibrado. Quem enfeita muito. Exatamente. Mas O é isso outro aí. jogador do Botafogo que machucou também foi o Luiz Fernando, se não me falha a memória. Ele saiu com... ele levou uma trombada, cabeça com cabeça, ficou 11 em campo, aí saiu os 12 Vai ter que minutos. sair. Nossa, os 12 minutos. 12 minutos. O Mano até tentou ontem uma estratégia, ele tirou o argentino, me fugiu o nome dele. Colocou o Fred no lugar do volante. Ah, é? Ele viu que o jogo estava tão... Mas o Fred realmente está... O Fred está mal fisicamente. Né? Pois é. Realmente a gente não viu o Fred em campo ontem. Saiu, ele trocou o Pedro Rocha, que é o velocista, e colocou o Sassá. Piorou mais o ataque ainda, quer dizer... Mas é surpreendente o que você falou da posse de bola, né? O Cruzeiro com 25%. Em casa, né? Em casa, né? Com 25%. E falar que o time do Cruzeiro jogou com o time reserva, o elenco do Cruzeiro é maravilhoso. Pois é, essa coisa de time reserva... Você vê, o goleiro foi titular, a zaga Dedé foi titular, os laterais foram titular, o meio de campo titular, faltou... E tá certo que é contra o Botafogo. Mas às vezes você pega um time, o Cruzeiro, Corinthians, seja o Botafogo, vai jogar contra a Chapecoense, vai jogar contra... Mas então, ele fala que ele poupou Aquele o Robinho, time reserva né? deveria o time titular deles, muito deveria bom, né? ser inferior ao reserva. De É o elenco, desses, né? de um Cruzeiro, Lá de na um Europa, Corinthians. você viu lá, roda, todo mundo joga, né? Não tem... Igual eles falam Difícil aqui, ter não tem- ali o cara da posição mesmo, a não ser que ele seja fora da curva. Não tem desculpa, né? O time tem o mesmo nível, entrou um, tem que substituir o outro no mesmo padrão, né? Exatamente. E aí, Danilo, me fala como é que é a estrutura de estádio lá da Europa. Você teve 1 ano e meio lá, o Danilo pegou Ciências Sem Fronteiras, né? Você estava na Universidade Federal, Exatamente. fazendo curso de Arquitetura e Urbanismo, e nesse período aproveitou e conheceu bastante parte da Europa, e alguns estádios você foi, né? E participou um pouco. Ele morou em Leicester, na época que... Só que ele saiu de lá, o Leicester foi campeão. Não, foi uma beleza, porque o time só tinha jogado, se eu não me engano, 5 vezes na Série A, né, na Premier League da Inglaterra. E eu dei muita sorte que no ano que eu fui, ele subiu pela 6ª vez e foi uma festa. Ele ficou esse 1 ano na Série A e no ano seguinte, que eu saí, infelizmente, ele foi campeão. E foi uma festa, assim, eu morava exatamente do lado, era 100 metros ali do estádio. Festa, perdi a festa. Perdi cerveja de graça, porque lá eles estavam distribuindo cerveja, donuts, enfim, aqueles shakes lá, dono de clube, né? Fizeram a festa. Mas eu ganhei uma camisa do Leicester quando ele chegou. Você imagina alguém poder tirar uma foto de campeão da Inglaterra do Leicester e ter a camisa. É inusitado demais. É muito inusitado. Foi muita sorte. E uma zebra, né? E uma zebra. É uma zebra. Agora, é aquela zebra. Zebra em pontos corridos não é tão zebra assim. Numa Copa, você vai lá agora. 38 rodadas. Com Everton, com Tottenham, Manchester com United, Manchester City, Arsenal. Quer dizer, não é brincadeira. 38 rodadas e você ser campeão Então, da Liga. aproveitando o gancho da pergunta dele, os estádios lá na Inglaterra, eu tive a oportunidade de conhecer os estádios de Portugal e Espanha. A Inglaterra eu não conheço. É o multiuso que a gente estava falando que aqui não existe. A arena foi feita para ser multiuso e não é, né? Então a gente sente essa... a parte de shopping, a parte de bares, a parte de boates, se localiza naquele mesmo... o arquiteto, quando ele planeja aquilo lá, ele já imagina tudo isso, né? O shopping era para ter aqui na nossa arena, né? Exato, No mas projeto assim, original. esse é um conceito que a gente tem falado mais hoje em dia, mas assim, ele é antigo, a gente tem falado mais pouco tempo por conta da Copa, né? Por conta da reforma e tudo mais. Mas o que você falou é importante, quando é criado o projeto, realmente tem que ser pensado nisso. Mas na Inglaterra, os estádios são muito antigos, então muitas também foram adaptações, né? A maioria deles são antigos. Aquela então repaginada tem que ser básica, repaginada. Né? E essa questão de ser arena, né, multifuncional, enfim, é o que vai sustentar o estádio, não tem jeito. Então, assim, às vezes é um shopping, às vezes você tem bares. Aqui na arena, por exemplo, eu gosto muito do projeto daqui da arena, né? Toda a parte que ela pensa de conforto térmico, ela tem aquela membrana, né, de poliéster com PVC perfurada para ventilação, os cantos abertos para ventilação cruzada. Em termos de arquitetura, eu gosto muito dela. Inclusive tem certificação ambiental, LEED, é sensacional, mas tinha que ter mais uso, né?
O entorno não foi finalizado também, a parte de árvores e tudo mais, só que ali a gente tem uma parte de restaurante, de lanches, que se fosse feito, o projeto existe, mas assim, se fosse feita uma gestão ali daqueles pontos, e dependendo até uma atualização de projeto ali, seria interessante para trazer vida, que o pessoal já está criando ali várias atividades, né? Você vê o pessoal andando de bicicleta, patins, skate, basquete, mas assim, tem que melhorar um pouco a iluminação, mais árvore e dar essa infraestrutura para o pessoal ir cada vez mais para lá. Danilo, a desculpa é que o Poder Público ainda não pegou a arena ainda por causa dos impróprios jurídicos que existem em torno disso aí, né? A gente que frequenta a arena para comentar os jogos, a gente vê que ela a casca dela está bonita, mas o miolo dela ainda está por terminar, entendeu? Então ainda falta muita coisa por terminar. Os times, quando vêm aqui, os vestiários estão bagaço, vamos falar a verdade, não estão aqueles vestiários de primeiro mundo. Então, se na Copa estavam, foi uma maquiagem, eles fizeram a maquiagem. Assim que acabou, eu trabalhei na Copa para Johnson & Johnson. Então, na Copa do Mundo, os móveis, no outro dia que acabaram os jogos, já passaram recolhendo móveis, recolhendo os camarotes que eram todos organizados de empresas, foram retirados tudo. Quer dizer, hoje está só a casca mesmo de concreto. Né? O projeto é bom, mas a gestão e a execução são muito questionáveis na realidade. E agora já tem um tempo, né, que está funcionando a escola lá também. Exato. Eu não sei como que está essa questão, porque eu nunca fui para lá funcionam algumas escolas, alguns órgãos funcionavam lá, mas o pessoal acha longe. Eu lembro que algumas empresas, Detran já funcionou lá, negócio de reclamação, Procon, acabaram saindo. Mas assim, tem muito espaço ainda em branco lá. Precisava realmente de funcionabilidade. Né? Tem que dar vida ao lugar, senão ele vai degradar, deteriorar com o tempo, não tem jeito. Para você ter uma ideia, né, nas cabines, você ainda não teve lá em dia de jogos, na cabine, né? Ainda não. Nós trabalhamos, o rádio trabalha sem ar-condicionado, no calor. E não é falta de secretário ir lá, de governador ir lá, prefeito. Falta de vontade. Não, tem um rapaz lá que é o cara que está lá desde o início, ele fala que está com problema técnico, esse cara não manda arrumar. Então eu estou comentando o jogo há uns 2 anos, imagino que tem uns 2 anos já, passa rápido, a gente, como eu falei, passa muito rápido. E nesses 2 anos nunca arrumaram. Então nós estamos no calor. Então eu vou ter que falar pior, porque se é problema técnico em 2 anos não resolveu, é incompetência. Então, mas não é a coisa que depende dele, ele falou assim. Não, dele sim. Coisa pontual, né? Ele sabe que tem um defeito. Exatamente. Precisa resolver, porque é condição de trabalho. Nós estamos falando de um time... Toda vez que muda de governo, mudou agora. O governador passado nunca foi na arena, não gostava de futebol, não gostava... Mas é um patrimônio do Estado, não queira ou não, está lá. Tem que... Será que é por isso que o plano de saúde é ruim, a escola pública, também que eles não vão lá também? Será que não vai a coisa... Então, é por aí, viu? A gente for falar isso aqui... Não é o foco, né? Precisa... Nós saímos... hoje a gente viu um pouquinho do programa do Onofre, né? Programa de reclamar no programa do Onofre, que é no nosso canal 27. Exatamente. Mas saindo um pouco dessa questão também aí de construção, né? Enfim, de gestão... você falou mais cedo, né, Júnior, da questão do Luverdense ali que acabou puxando um pouco o Cuiabá e agora o Cuiabá nessa onda aí da Série B. A ideia é que isso puxe também os torcedores, porque voltando nessa comparação, é muito bonito isso que a gente vê lá na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que é onde eu pude acompanhar. O time que está ali em último colocado da Série A ou que está na Série B, é incrível como realmente é o programa de família ali também. Né? É incrível. E eles fazem uma festa. Antes do jogo é aquela festa imensa. Estádio lotado sempre, ali 70%, 80% da capacidade. É cultural, assim. Eu espero que com o tempo a gente consiga isso aqui. Até porque os valores também são bem mais... É lógico que tem toda a questão social, diferenças, né? De renda. Mas é um valor bem justo para que muitas pessoas consigam ir para lá. Né? No sábado eu conversava com o Gerson Lopes, que foi jogador do Operário, jogou no Flamengo, ele estava lá na BB, a gente estava conversando,
ele falou que em 79 ele fez um jogo na Arena que ele fez 3 gols, tinha 29 mil torcedores. Nossa, já naquela época era gente, né? Gente demais. Eu na década de... Eu vim para cá em 79, eu falei para ele, eu não lembro de ter ido nesse jogo, mas eu vi grandes jogos também com a Arena, que era nosso Verdão, né? O antigo Sim. Verdão lotado. Então o cuiabano ele gosta de futebol, mas ele gosta de bom futebol. É isso que eu tenho observado. Os jogos que não têm atrativo, eles não vão. Exato. Hoje eu imagino que vá lá de mais de 5 mil pessoas estejam presentes hoje à noite na Arena. Porque o esporte é um time de nome, tem, né, um elenco, já foi Série A e é um possível adversário do Cuiabá na ascensão à Série. Sim. E teve essa pausa aí, né? Já deu para sentir uma saudade aí, querer assistir de novo os jogos. Um técnico experiente, que é o Guto. É o Guto, né? Então, já rodado. Exatamente. Vamos ver, vamos torcer para bom resultado, tudo dar né? certo. Seu Claudinei, o senhor que foi contador do Bradesco, é bacharel em ciências contábeis, foi diretor administrativo de usina de álcool, gerente de auditoria fiscal da prefeitura de Serra, até subsíndico, né, Danilo? Ele foi Subsíndico. Aqui ele se aposentou, você é subsíndico, né? A história do senhor no futebol amador começou pelo banco, pelo Bradesco, Banco Bradesco, em Barretos, né? em Barretos. Conta como é que foi aí essa fase. Eu tive felicidade, né, de participar de campeonatos bancários lá em Barretos, onde também haviam pessoas que tinham sido profissionais, tinham deixado de ser profissionais, outros estavam começando, passando a ser profissional, até jogar no Barretos, mesmo que na época tinha uma equipe muito boa, né? E então a gente, como estávamos falando, a única vontade que eu tinha era de não perder. Então, era um hortêncio. Cada dia você tinha que se aprimorar mais, tinha que melhorar, tinha que arrumar o preparo físico, tinha que vencer os jogos, né? E eu tive a infelicidade de ser vice-campeão, perdendo o último jogo do campeonato. Foi aquele que o goleiro saiu e deu uma... Não, aquele foi uma passagem no futebol. Viu, Jander? Lembra que a gente está conversando aqui com o Maurício contou um caso, acho que foi em Rondonópolis, que no final o goleiro deu... Ele passou por isso lá no Amador. A bola foi cruzada e o goleiro, ao invés de buscar a bola, ele tentou fingir que buscaria a bola, mas para pegar a cabeça do adversário, porque ele estava meio brigado, e a bola passou e nós tomamos gol por causa disso, sabe? Então, o futebol, nós estamos também cansados de ver, né? Pode existir o Deus do futebol, mas que ele também prega umas peças na gente, o futebol prega, né? E, aliás, assim, eu nunca deixei de acreditar que havia bola perdida. Eu nunca deixei de acreditar que pudéssemos fazer um gol no último minuto, no último segundo. Eu nunca deixei de acreditar que quem chuta pode fazer gol, quem não chuta não vai fazer gol, né? Você viu o gol desse final, de fim de semana, né? São coisas, mas não tem cabimento, o cara... Não, se ele chutou com uma finalidade. O mérito é dele, né? Que chutou, né? Se ele teve sorte, o mérito é dele. Só que o treinador não tem a sorte do jogador. Quem tem que fazer muitas coisas dentro do campo não é o treinador, é o jogador. Então ele tem que ser... Essa parte individual, no futebol não está tendo mais também, né? Então a pessoa não pode, da intermediária, chutar uma bola no gol, por quê? Ele não tem chute? Ele não está treinado? Ele não vai ter perna para continuar o jogo? Não, gente, futebol é para fazer gol, não é? É para chutar. Quantas vezes a gente vê pessoas fazer gol, jogadores fazerem gol, e que está no meio do campo, o goleiro adianta, ele percebe e faz o gol, não é isso? Para que ficar com tanta tática no meio do campo, mas não avisa o adversário, né? Isso aí não dá certo. Então para com isso, nós temos que jogar futebol para frente. Então ontem, por exemplo, o time se acovardar, Chapecoense fez 1-0 o Atlético Mineiro. Aos 30 segundos, foi bem no começo, né? Foi bem no começo 26, do jogo, 30, 1 minuto, vamos dizer, de jogo lá, 2 minutos, foi um gol de cabeça, jogada rápida. Quer dizer, ele tinha 88 minutos para frente, mais os descontos, mais o VAR. É muito tempo, né, João? É muito tempo para ficar chamando o adversário. Isso é muito interessante. O cara chama o time para cima dele e fica dependendo da sorte. Eu nunca gostei disso. O senhor imagina a gente jogando futebol de salão
fazendo isso. Nossa, E já está acontecendo isso, já está acontecendo isso. Fica passo para cá, passo para lá, passo para cá, passo para lá. Futebol de salão hoje, qual é uma jogada que te deixa encantado? É jogada individual ainda, né? Só pode ser, não tem outra, entendeu? E as pessoas se deslocarem rapidamente, né? E a gente fala, mas desse tamanhozinho, deu um drible no outro lá. Mas essa é a graça do futebol. Porque o dia que as pessoas voltarem a entender que futebol é para enganar o adversário, no bom sentido, é claro, vai deixar de ficar fazendo falta à toa, dando cabeçada. Porque assim, quando você dribla o adversário, o que você fez? Você enganou ele, não foi isso? Exato. Então, quando você chuta, pensa que ele vai chutar num canto, chuta no outro, você está fazendo o quê? Enganando o adversário. Então, essa frase não existe hoje no futebol, né? Não, porque a gente mais tentava fazer era enganar o adversário, Hoje né? quer enganar juiz, quer enganar um monte Agora, de coisa. não, eu também. Enganar o VAR, tá difícil. Eu procurei enganar juiz muitas vezes, eu fiz gol de mão também, porque o jogo não é assim uma coisa assim, ó, é uma doença, é uma pessoa que nós vamos lá tratar com tanta piedade, não, já chama jogo. Né? Quando o pessoal está jogando baralho e tem o zap, ele vai ficar com dó do adversário? Para roubar, né? É para roubar, entendeu? Então é assim, o jogo é isso aí. Por isso que antes nós íamos ao campo, pós-jogo, né? então, a gente ia no campo e sentia feliz e tinha alegria por causa disso. A gente saía comentando aquilo, pô, você viu o que o cara fez? Resenha, né? Todo mundo queria, né? E era interessante, 10 pessoas assistiam o jogo, o mesmo jogo, cada um tinha uma visão da jogada. Né? Exatamente. Será que está tendo tudo isso hoje? Eu não acredito. E eu acho o seguinte, os treinadores hoje em dia, o jogador criativo, ele quer que o cara volta para marcar. Pois é. Então, o cara que volta para marcar, ele não vai chegar lá na frente, ele vai raciocinar, ter aquele lampejo rápido, raciocínio rápido. Imagina se o Reinaldo voltasse para marcar. Tem outra coisa, né, Jander? Porque não é só no jogo. Para executar essa marcação, ele tem que treinar, ou seja, parte do tempo de treino, do pouco tempo de treino que se tem, em vez de ele estar treinando o ataque, o toque de bola, o drible, ele está treinando marcação. Então, porque ele não vai chegar, o técnico não põe lá e fala assim, ó, vai lá e marca. A gente vê que na Europa hoje é bem específico, né? Tem um treinador de goleiro, tem um treinador de zaga, tem um treinador de laterais, a gente vê o scout do futebol brasileiro dos laterais, eles cruzam 85% dos cruzamentos, são errados. O seu Tele fazia o Cafu, o Márcio, de vez em quando a gente pós-treino, ficar 2, 3 horas cruzando bola. E o seu Tele lá porque o Cafu era bom, ele chegava no fim e cruzava a mão. Isso aí eu concordo, porque é aperfeiçoando que você vai chegar numa realidade melhor, não é? Só que é assim, nunca eu vou pensar que o futebol que procura se fazer, ganhar o jogo por uma jogada, por uma bola, seja o ideal. Não, por quê? Porque cada jogador tem a sua própria propriedade. Nesse campeonato que a gente só perdeu um jogo e não fomos campeão lá em Barreto, você sabe qual era a tática que nós tínhamos? Um jogador sabia bater falta, o outro chutava forte, se completava. O outro corria muito, aí o outro ficava posicionado. Nós fizemos esse campeonato, que nós fomos vice-campeão, nós perdemos o jogo por 2-1. E aí o pessoal assim mesmo ficou muito indignado, não pode, esse pessoal do Bradesco tudo magrinho, tudo pequeno, tudo não sei como é que faz isso, né? Fizeram uma seleção para jogar contra nós, e nós aceitamos. Nós ganhamos deles de 5-1, com 5 gols de um jogador só. Porque estava chuviscando, o nosso jogador que chutava muito, tocava a bola nele, ele chutava, o goleiro rebatia e o rapaz estava lá para empurrar para dentro do gol. E não precisa você, quando chutar, fazer o gol, né? O goleiro pode rebater, pode bater numa pessoa, sobrar a bola para você. Com a Chapecoense, o menino lá, o Otero, bate muito bem. Só foi o gol da zaga e foi 5 jogadores do Atlético no rebote que sabia que o goleiro ia rebater. Então, eles não rebatem mais para escanteio hoje. O que é interessante é isso. Rebatem para dentro do campo. E o que é interessante é isso, o treinador ele nunca põe na cabeça do jogador, eu acredito, que o que vai acontecer daqui a pouco ninguém sabe. Por exemplo, nós tivemos bons nomes de jogadores, Pelé, né, o Maradona, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo, né, os dois, tudo. Se nós fôssemos começar um jogo com eles aqui hoje, todos eles, nós poderíamos pedir para eles escrever 5 jogadas seguidas?
Eles sabem jogar, não sabe? Mas não podemos definir isso. Então o treinador tem que passar isso para o jogador. Ó, lá dentro você define, certo? Eu vi como é que chama, o Guerreiro fazer o último gol, que foi contra o Peru, não foi? A hora que ele ameaçou chutar, o que o goleiro fez? Ele puxou do lado, o goleiro foi para lá e ficou sozinho e empurrou para dentro do gol, não é isso? É isso. Os treinadores treinam isso com o goleiro? Isso aí você faz na hora. É o jeito que deu, é o jeito que aconteceu. Né? Hã? O Danilo fazia muito isso, jogador Que não do tinha Corinthians. muita velocidade, mas ali a agilidade rápida ali na bola, de cortar, Tirava sabedoria. 2 uma vez com Né? uma Mas jogada só. então, só concluindo meu raciocínio, eu falei que treinava goleiro, zagueiro e tal, mas treinar talento Não tem jeito. não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que eles foram lá na Argentina, viram o talento do Messi com 12 anos, levaram. E foi Já criado era lá com aquele próprio talento dele. deles, era o talento dele. Já era próprio dele. É isso. Na verdade, assim, se você não der condições de desenvolvimento, os talentos eles se perdem, né? Você pegar o Messi, é um caso muito raro. O Sócrates foi assim, com 25 anos ele começou a jogar, claro que jogava também em Várzea e tal, mas ele virou profissional com 25 anos. Mas se o Messi começa com 25 anos, com 20 anos, hoje, talvez ele não fosse o Messi. Né? Não é bem o problema que a gente sabe que ele tem, né? E tal, mas com certeza o dom ele é fundamental, né? O Daniel Alves falou uma coisa esses dias interessante, que o técnico chamou a atenção dele. Por que a bola tem que passar no pé do Messi várias vezes durante o jogo? Porque senão ele dorme em campo. Então ele é o jogador desliga, que né? mas tem então que se ser desliga muito acionado fácil. por causa do problema dele. Então né? não pode pôr ele para jogar, concorda comigo? Porque se faz o passe e ele está dormindo, não vira nada. Só que eu não queria ser marcador dele, não, viu? Nenhuma vez. Prefiro vê-lo na televisão, que é meio melhor. O senhor falou de futsal agora há pouco. O senhor tem uma história muito bonita de ter chegado à final como técnico, às finais, né, da primeira divisão do Campeonato Paulista de Futsal de 1980. Palmeiras, Corinthians, Tênis Clube de Botucatu e Jabuca, que era o Jabuca time de Jabuticabal. que o senhor Isso. treinava. Como fazer uma cidade pequena, que naquela época 40 mil habitantes, hoje tem praticamente o dobro disso, mas uma cidade pequena do interior de São Paulo, chegar às finais? O senhor deu ensinamento, inclusive, porque depois, né, o Intelli de Orlândia também foi, Não, né? tudo bem. Eu penso dessa forma. Há duas situações, né? Primeiro, você vai mexer com PSG, tem dinheiro à vontade. Futebol de salão no interior do estado de São Paulo não acontece dessa forma. E a nossa vida, como nós estávamos falando, e que cada treinador tem que acreditar, é cada momento que cada pessoa vive. O que eu quero dizer com isso? Eu tive a felicidade, como treinador, de encontrar mais ou menos 15 pessoas, 15 jovens naquela época, que eu também não era muito velho, né? Não era novo, mas já tinha certa vivência, e que essas pessoas não gostavam de perder jogos. Cada dia a gente procurava aperfeiçoar mais, porque o futebol de salão ele é um pouquinho diferente do futebol de campo. E naquela época é bem mais diferente, né? Quando você tem 30 pesada, metros para né? correr, quando você tem 30 metros para correr e 5 para dar um drible, você não pode comparar com um campo que tem às vezes até 1,5 m, né, por 70, e a bola é bem maior. E na época não podia nem usar a área, né? Não. Hoje pode, mas na época não podia Não bola tinha era jogador pesada. linha, não tinha Bola jogador pesada. linha. A bola era pesada. Só que aí o que nós fazíamos? Nós tínhamos que estudar, nós tínhamos que treinar bola e treinar a parte física. Mas não é a parte física que o pessoal está tendo hoje, porque o jogador duro, aquele que está com os músculos tudo, como é que fala, rígido, ele não pode fazer certos movimentos às vezes, ou quando faz com mais demora, ainda que pareça que está veloz, né? Então a gente treinava muito isso. E olha que nós pegamos o time de futebol é difícil, viu? Olha que jogar contra Araraquara, jogar contra Caieiras, jogar contra Presidente Prudente. Você precisa ver cada time que tinha de futebol de salão na época. E essas 15 pessoas eram obedientes. Potencializou a ação deles, né? Exatamente. Simplesmente isso. Por exemplo, quem fumava, nós pegávamos o ônibus para viajar, para jogar no sábado à noite.
ó gente, daqui para frente ninguém mais vai fumar. E naquela época muita gente respeitava. Fumava. Respeitava. Acabava o jogo, tudo bem. Vocês devem ter pego alguma cidade do interior de São Paulo, verdadeira arapuca, como a gente fala lá em Minas, né? Não, lá em Presidente Prudente, por exemplo, eles passaram um líquido na quadra que se escorregava. Então tinha que estar com pano molhado toda hora. Só que já tinha jogador que já havia passado por isso. E já levamos o pano molhado também, toda hora estava molhando lá. E conseguimos vencê-los lá por 2-1. Só que aí vem o tal do futebol, né? Como é que fala? Maldade. Nós terminamos o jogo às 10 horas da noite no sábado e só podemos sair de dentro do ginásio de esporte meia-noite. Era verdadeiro arapuca. Os caras, a pressão era imensa, imensa, né? Imensa. A gente que viveu uma Libertadores da América, você vê que o Brasil na década de 60 e 70, a Libertadores da América era isso, os caras jogavam, você chegava no vestiário, o vestiário estava cheio de fumaça, os caras, pimenta, os caras faziam o diabo para ganhar o jogo, né? Lá em Botucatu, desrespeitaram nossas famílias, falaram muita bobagem, cortaram os fios da rádio lá de Jabuticabal, você entendeu? Entraram nos vestiários, levaram coisa nossa. Né? Então foi assim, era muito difícil, porque você tinha que vencer, né? Tinha que vencer. E vencer como? Era jogando bola. Não é hoje assim, mas se der certo nós vamos jogar por uma bola. Não, futebol de salão por uma bola, você está louco. Né? Tinha que jogar, tinha que jogar, tinha que jogar, tinha que jogar. E era tempo, não era tempo corrido, era cronometrado. Então 20 minutos às vezes é uma hora, né? Entendeu? E a coisa ia, eu tinha que estar preparado, porque senão não ganhava. Exatamente. E no fim, perdeu o jogo lá para Botucatu. Nós perdemos na prorrogação. O senhor fez a coisa certa como técnico, mas o jogador não fez o que tinha que fazer. Né? Bem, a gente vê muito isso daí, né? Mas aquele cara joga futebol de salão, mas olha como ele prende a bola. Olha como ele faz isso, olha como ele faz aquilo. Faltava 1 minuto para acabar a prorrogação e eu coloquei um jogador que sabia prender a bola. E nós somos infelizes, ele fez um passe errado. Perdemos, o time fez o gol e nós perdemos. Contra-ataque. Aí nós fomos vice-campeão e eles foram campeões. Futebol é isso, então, né? Mas assim, eu não tenho arrependimento porque eu acho que eu fiz a coisa certa. Que não estou falando para o senhor. A gente, depois de correr tanto, de lutar tanto, de ficar tanto tempo assim, aquela pressão para vencer, querendo, e muda daqui, muda dali, e mexe, aquela jogada ensaiada, e o treino não saía. Falei, agora eu vou dar uma descansada, né? O empate era nosso. E aí, por isso que eu falo, 1 minuto em futebol. 1 segundo, né? Não se deixar o jogador esperado, se deixar o jogador participar com aquela natureza dele, com aquilo que ele tem, às vezes ele faz 2 gols em 1 minuto, né? O legal é que desse time ainda saiu o Benê, né? Que foi técnico, Benê, né? Técnico foi do Bebedouro, pela Copa IPTV, como acho a gente que tem ele aqui. Teve em Araraquara também, treinando. E ele foi campeão da Copa IPTV Ribeirão, que é um campeonato dificílimo lá também, né? Como aí técnico. Depois eu mudei para Serrana, e o time de Serrana era campeão da IPTV lá de... Quase todos os anos eles eram campeões. Só que aí eu não quis me envolver, porque eu sou apaixonado demais por futebol de salão. Né? Aí eu ia mudar também de lá, falei, não vou nem mexer com isso. Mas assistir você assiste, né? Assisto. Só que hoje, rapaz, não é assim como era antigamente, né? O futebol hoje de salão também, ele perdeu muito, né? O futebol de salão perdeu muito hoje, não tem... Estamos aqui em nome de Eletromóveis Martinello, Chopão, Facip CPA, Moda Verão, Usical e Churrascaria Zebu. Parabéns a esses empresários, essas empresas que estão aí fomentando, ajudando o futebol mato-grossense. Que acredita no esporte amador. Nosso abraço ao Fernando lá do Chopão, nosso querido amigo, né? E realmente todos os patrocinadores, Bananas Piu Piu. Bananas Piu Piu também, que está sempre com a gente, o Rosenil sempre pegando banana lá, levando para molecada na beira do campo, né? Olha só. A banana é a fruta que realmente, né, traz energia, potencializa os músculos, né? Você não tem cãibra nem nada. Então, e a importância, né? E a para as banana empresas. É a melhor banana do Brasil, né? É isso aí. Muito bom. E a importância de ligar o nome, né, da empresa, potássio da futebol, banana ao esporte.
Assim, a sociedade deve valorizar quem investe em esporte, quem investe em cultura, porque é o nosso povo, é a nossa... Como diriam os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Né? Exatamente. Danilo, como é que era lá na Inglaterra a liga? Então, a gente tem lá a Premier League, né? Aí depois tem uma Série B, como que funciona lá? Que eles chamam ali a série de acesso ali, né? A Premier League, que é tão disputado quanto. Às vezes você via jogadores ali que já brilharam e que estavam jogando ali, muitas vezes, nessa série de acesso, né? E muito competitivo, igual eu falei, estádios sempre lotados, uma festa. É um pouco engraçado, porque assim, eles fazem muita festa, mas muito organizado e tudo mais, mas eu acho que aqui, dependendo, o pessoal não para de gritar um instante. Lá é organizado, mas vira e mexe, você vê ali uns torcedores meio exaltados, porque lá eles bebem muito. Não tem mais aquela história que tinha antigamente, né, dos hooligans e tal, não da maneira como era. Cantam o tempo inteiro. Né? Mas assim, são músicas, igual você vê Liverpool, né? Eles têm umas canções ali que já são padrão, né? Marcadas ali. Infelizmente o papo está muito bom, mas estamos estourando o nosso tempo, né? Como passa depressa. Então eu queria que vocês deixassem aí a última palavra para o programa de hoje, é óbvio, né? De vocês. Um último recado aí para hoje. Bom, agradecer mais uma vez o prazer de estar aqui com seu pai, com o Danilo e com você nesse programa e desejar que a gente possa estar aqui novamente na próxima quarta-feira. Normalmente eu estou aqui com o Maurício para mais um Bola e Amigos e a gente sempre acreditando que o grande arquiteto do universo que orienta a nossa vida e nosso caminho, né? Isso, ótimo. Danilo? Bom, muito obrigado. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Futebol paulista, futebol matogrossense, né? Todos nós aqui nesse futebol brasileiro. Minas e Rio ainda, né? E é muita vivência aqui, você está louco. O pessoal aqui sabe demais. Mas foi muito bom. Obrigado e a gente se vê. E seu pai é exemplo para todos nós, né? Olha só, lisinho, o mais fino de nós todos aqui. Não, eu não tenho mais, o meu tá lisinho. Diz que o mundo é plano, o meu também agora é plano aqui. Eu defini que é plano, pronto, acabou. Parabéns pelo preparo físico dele, né? Não, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, viu? Eu hoje me encontro nessa situação, mas eu já passei por momentos assim muito difíceis na vida, com doenças, É que eu estou feliz de ouvir sempre o senhor falar, né, que o nosso Criador nos ilumine, que o nosso Criador nos cuide, que o nosso Criador nos leva e nos traga para todo quanto é lugar que a gente desejar ir, né? E apesar de tudo isso, Ele me segue, graças a Deus. Amém. Porque, eu não vou dizer para o senhor que milagre, porque hoje não existe, mas eu passei por sabatinas muito difíceis e Ele sempre me acompanhou. Então eu gostaria que Ele também fizesse isso com vocês, carregasse vocês no colo todos os dias para que tudo de bom pudesse acontecer. E se amanhã Ele der uma oportunidade, estarmos juntos aqui novamente para ser feliz novamente. Muito obrigado, Pilar. Agradecendo então ao Dr. Jander Ruela, meu grande amigo, ao Danilo, ao seu Claudinei, pela presença, pelo bate-papo muito gostoso. Em nome de Eletromóveis Martinello, Chopão, Facip CPA, Moda Verão, Usical, Churrascaria Zebu e Bananas Piu Piu, a gente se despede agradecendo também a Deus por esse momento, por mais este programa. Um grande abraço para vocês e amanhã, terça-feira, de novo às 20 horas aqui na TV Mato Grosso. Bola e amigos, um grande abraço, até amanhã. Com qualidade e experiência, a Top Serviços Terceirizados dispõe de vários serviços para a sua empresa. Ligue, faça o orçamento e terá o menor preço do mercado. 65-3665-1887. 3665-1887.
palhaço!